reunião de irmãos, no meio da igreja, para falar sobre o Salvador Jesus Cristo, né? E a gente tem que vir à casa de Deus, né? Ele fala, salmista, né? Alegrei-me quando me disser, vamos à casa do Senhor. E essa alegria nós temos que ter. Nós vamos ter um encontro com o nosso mestre. De uma forma, quando a gente vai se expõe na igreja, ouvir a palavra, nós vamos receber uma semente, como o pastor falou, nessa semente. Na hora que nós precisamos, o Espírito Santo vai estar lá para despertar ela em nós, né? E a palavra de Deus, ela é viva, né? E ela é eficaz. E o Espírito Santo, como nós temos ela, temos aprendido a palavra, nós temos abençoado, temos aprendizado, ele está presente na nossa vida, né? Igual Jesus fala, eu irei, mas não vou deixar vocês só, mas eu vou enviar o Espírito Santo, ele estará para sempre convosco. E é ele quem convence o homem do erro, do pecado, da justiça e do juízo. Então nós temos essa prerrogativa de ter a presença de Deus conosco através do Espírito Santo. Ele está sempre falando conosco, né? Sempre nos ensinando. E como é que ele vai nos ensinar? É na palavra. Eu falo assim que a palavra de Deus, ela é um livro de histórias, né? A história da humanidade, Deus lidando com o povo dele, né? Despertando, chamando a atenção, corrigindo, chamando para retornar para ele, né? E ensinando e dando uma esperança, né? Uma esperança de salvação, que se cumpriu em Jesus Cristo. E a palavra está meditando, já umas 2 semanas nessa palavra no coração. Está em Isaías 1:19. E eu quero ver essa passagem com vocês. Isaías 1:19. Se quiserdes ele ouvirdes, comereis o bem dessa terra. No 20. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Palavras do nosso mestre, nosso Senhor. Quer dizer, se quiserdes, muitas vezes a gente quer, mas essa palavra, se quiserdes, ela é condicionada, ela tem uma condição. Nós temos que querer, mas nós temos que ouvir. Não é escutar, é ouvir o que Deus tem para nos dizer, o caminho que Deus está nos mostrando, os conselhos que Ele está nos dando, às vezes a repreensão que Ele está nos dando, né? E eu quero ver nessa história aqui, que a gente pode tirar aprendizados, lições dessa história aqui, que Deus fala essa palavra para o povo dele, o povo de Israel, né? Se quiserdes me ouvirdes, comereis o bem dessa terra, mas, condicional, se você recusar, se você for rebelde, você vai sofrer, você vai ser devorado à espada. Existe um preço a ser pago pela desobediência. E na verdade, nós hoje que professamos a fé em Cristo, que aceitamos Jesus Cristo, nós devemos viver a palavra na obediência, no caminho que Deus tem nos mostrado, o caminho que o Espírito Santo tem nos iluminado, né, tem nos alertado e tem sempre nos conduzido, sempre vai nos levar na palavra, porque a palavra é o nosso caminho. O caminho, nós temos que seguir o caminho para viver a verdade da palavra, para que a gente possa ter a vida. Por isso que ele fala, se quiseres me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Vocês vão viver bem, vocês vão ser felizes, vão ser bem-aventurados, mas para isso tem uma condição. Você quer, mas você tem que aprender a ouvir. Ouvir implica em obedecer. A instrução que eu estou te dando, o mandamento que eu estou te mandando, a repreensão que eu estou te fazendo, não faça, você não pode fazer. Não vá, você não vai. Por quê? É a obediência ao mandamento e à instrução que Deus nos dá. Eu quero ver essa palavra aqui. Vamos ver que a gente tem que tirar de lição daqui, né? Desse episódio, dessa história, que muitas vezes se repete na nossa vida. Eu falo assim que a Bíblia é um livro de histórias, né? De história. Histórias se repetem. Tempo muda, personagens mudam, mas a história, o contexto se repete. E está sempre se repetindo no dia de hoje, inclusive muitas vezes na nossa vida, né? Nós temos que voltar para Deus, para exemplos na história, e tirar disso lições para aplicar na nossa vida. Que a gente possa ter uma vida abençoada, uma vida na presença de Deus. Que a palavra fala, na presença de Deus, a vida verdadeira, é abundância de alegrias. Aqui. Eu vou começar com aqui, tem muita lição aqui. Isaías 1. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. É uma história, né? Uma época, né? Que ele veio com essa visão que Deus deu a ele. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra. A gente pode incluir, a gente fala, a gente tem que se incluir na oração, a gente tem que se incluir na palavra de Deus, né? Então você pode se incluir. Ouve, tu, ó Silvana, ó Rogério, ó Olga, ouve.
fala aqui, né? Porque fala o Senhor: criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a sua manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecido, o meu povo não me tem conhecido, o meu povo não me entende. No 4. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos de corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Conheceu? Serviu a Deus, mas voltou para trás. O 5. Porque seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, porque está longe da presença de Deus, né? Aí ele fala que desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão as feridas e inchaços, e chagas, podres, não espremidas, nem ligaduras, nem ligadas, nem nenhuma das amolecida com óleo. A nossa terra está assolada, as vossas cidades abrasadas pelo fogo, a vossa região aos estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada como numa submersão de estranhos. Quantas vezes a vida da gente está arrasada, né? Estamos falando aqui, né? Então, está submersa com estranhos, com coisas estranhas, pensamentos estranhos, coisas estranhas acontecendo na nossa vida. A gente pode se incluir nessa passagem aqui, né? A nossa vida pode estar incluída. Nós temos que olhar para a passagem da nossa vida, e muitas vezes nós estamos nessa situação, nesse estado, e Deus está repreendendo esse povo aqui, indiretamente, quando a gente está assim, com a vida devastada, Ele também está trazendo uma repreensão, mas a repreensão nunca é para o mal, é sempre para correção, para arrependimento, para volta e para ser limpo, para ser purificado. Aqui no 8. E a filha de Sião se ficou com uma cabana na vinha, com uma choupana no Pepinal, com uma cidade sitiada, ficou assim, sozinha, né? Se o Senhor dos Exércitos não nos deixara algum remanescente, já como Sodoma, seríamos como semelhantes a Gomorra. Ele está comparando essa época e esse povo que começou a governo com Sodoma e Gomorra. Nós sabemos que Sodoma e Gomorra eram cidades pecadoras, né? Eram cidades que serviam ao pecado. Vai falar na frente que tinham práticas religiosas, né? Cultuavam a Deus, mas de forma errada, né? Praticavam o pecado, via na prática do pecado. E Deus está chamando a atenção, porque essas cidades aqui, essa época, estavam como na época de Sodoma e Gomorra, eles estavam vivendo como na época de Sodoma e Gomorra, na prática do pecado, cultuando uma coisa. Deus fala aqui na frente que cultuando a Deus, que quer dizer, é mais um hábito, né? Fazia aquilo como se estivesse agradando a Deus, mas na verdade não estava, porque o coração estava longe de Deus. Aqui no 9. Se o Senhor dos Exércitos não nos deixar algum remanescente como Sodoma, seríamos como semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus. Vós, o povo de Gomorra. Aqui ele é duro, né? De que lhe serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Então eles tinham aqueles hábitos, aquelas práticas que aprenderam com os antepassados, que achavam que estava agradando a Deus, que era para servir a Deus, mas não estava. Aqui está fazendo uma pergunta. Diz o Senhor: já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais médios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Com o sacrifício que vocês me oferecem, não folgo, não me agrada esse sacrifício que vocês estão fazendo. Está longe de mim. 12. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesseis pisar nos meus átrios. A pergunta que Deus faz: quem entendeu? Quem pediu para vocês pisarem nos meus átrios? 13. Não tragais mais ofertas, devalde o incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Quer dizer, eles estavam praticando, fazendo uma prática que cultuavam, né, que era hábito, que era costume, desde o início, né? Mas o coração deles estava longe de Deus. Deus estava enojado daquilo. Aqui, as vossas luas novas e a vossa solenidade as aborrecem. A minha alma já me são pesadas, quer dizer, eu tenho nojo dessas práticas, estou enojado dessas práticas. Já estou cansado de as sofrer. 15. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim,
quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, nem as vossas mãos estão cheias de sangue. Aqui me lembra aquela passagem que Jesus fala assim, né? Igual vocês estão me honrando com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quer dizer, essa é uma prática, eles estavam praticando, estavam fazendo um ato ali, mas o coração estava longe. O coração está longe. A intenção, o desejo do coração não é santo, não é agradável a Deus, porque não fazem isso por amor a Deus, porque é lícito a gente adorar aquele que é digno de toda adoração, de toda aceitação. Aqui ele fala 16: lavai-vos e purificai-vos, tirais a maldade dos vossos atos, de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Deus estava chamando a atenção desse povo aqui, comparando eles a Sodoma e Gomorra, porque eles, embora eles tivessem as práticas religiosas, praticassem a religião, na verdade não estava agradando a Deus, porque o coração deles estava longe, estava fazendo isso, mas estava desagradando. Deus não via, Deus não olhava, Deus não compactuava, Deus não sentia, ele sentia nojo daquelas práticas, porque não era uma prática lícita de coração. E ele fala que cessai de fazer o mal. Outra coisa que me chamou a atenção nessa passagem aqui, quando Deus nos mostra uma passagem, nos mostra a palavra, a gente tem que ir lá, ler aquela passagem e ver o que o Espírito Santo quer nos ensinar através daquela passagem, através daquela história, né? E muitas vezes pode estar se repetindo na nossa história. Então a gente tem que tirar a lição, aplicar na nossa vida, nos fazermos pessoas melhores, né? E procurar seguir o caminho. O caminho, nós sabemos que é Jesus. Viver a verdade da palavra de Deus. Arrependei dos nossos erros, das nossas falhas. Não, quando a palavra nos confrontar, eu sempre falo também que a palavra que não te confronta, ela te transforma. Quando a palavra vem te confrontar, muitas vezes você sente vergonha, você fica até com raiva, fica sentindo até mal, porque está sendo repreendido, a repreensão, mas não é do mal, é do nosso bem. Olha, ele fala aqui, né? Cessai de fazer o mal. No 17. Aprendei a fazer o bem. Outra coisa que me chamou a atenção aqui. O bem, a gente aprende. Fazer o bem, fazer o certo, fazer o que é correto, a gente aprende. Como é que a gente aprende? A gente aprende com os nossos erros, com as nossas falhas, quando nós deixamos que Deus venha, nosso Pai vem nos repreender, nos chamar a atenção, a gente olha, mas eu reconheço, eu errei, eu falhei, eu tenho que voltar atrás para me arrepender, tenho que me consertar com Deus, se for preciso me consertar com o meu próximo, quem eu ofendi também, e voltar. Ele quer o quê? Ele quer o retorno, ele quer a obediência, ele quer a entrega, ele quer arrependimento. Sem arrependimento ninguém verá o Senhor. Sem confessar os pecados ninguém vai ver a Deus. Deus não vai operar, Deus não vai agir. Não adianta a gente querer camuflar, achando que está tudo bem, está tudo certo, estou fazendo essa prática, estou agradando a Deus. Não está. O coração está longe. Igual ele fala aqui em Provérbios 23, 26. O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? Ele quer uma única coisa. Se você fizer isso, você aplica em todas as áreas da sua vida. Filho meu, me dá o teu coração, me dá o teu pensamento, me dá a tua vida. Eu quero entrar, eu estou na porta, eu estou batendo, parar falando. Deixa eu entrar, eu vou cear com você, eu vou estar com você, eu vou te ajudar, eu vou te corrigir, eu vou te direcionar, eu vou te ensinar. Eu quero estar com você, então me deixa entrar. E muitas vezes a pessoa é rebelde, né? Quer viver a vida como se Deus, longe de Deus, afastado da presença de Deus. E na verdade o ser humano precisa, do que nós precisamos, é da presença de Deus conosco e em nós. Porque nós temos uma partícula de Deus, uma partícula divina, que Ele nos deu quando Ele soprou em nós o fôlego da vida. Quando Ele veio e soprou a vida, nós passamos a viver, nós temos uma partícula divina, uma partícula de Deus. E essa procura, que todo mundo procura em coisas erradas, procura se fazer na carne, procura nas drogas, procura em outras coisas, não procura na fonte certa. A nossa fonte é Deus, a nossa fonte é Jesus. É o caminho que vai nos levar à vida eterna. É o caminho que nos vai dar vida e vida verdadeira. E muitas vezes nós estamos vivendo a vida longe da presença de Deus, afastados da presença dEle. E tudo isso que eu estou passando aqui, ele está falando para voltar para Ele, para ouvir Israel, ouvir o Rogério, ouve o que eu estou falando com você, ouve a repreensão que eu estou te dando, ouve o caminho que eu estou te ensinando, presta atenção, observa, volta para mim. Ele fala assim, ó, aprender a fazer o bem, a gente tem que aprender a fazer o bem. O bem a gente aprende a fazer os nossos erros, e quando a gente se dispõe a ouvir e acatar, eu sempre comparo assim, Deus, Pai,
como nós temos nossos filhos, né, como nós como pais. A gente que está aqui, temos erros, temos falhas, sim. Mas nenhum pai, nenhuma mãe quer o mal do filho. Nenhum pai, nenhuma mãe gosta de ver o filho se perder em coisas erradas. Que a gente sabe que aquilo vai trazer sofrimento, vai trazer destruição, vai arrasar com a vida deles. Nós aprendemos isso. Cada um tem a sua história. E essa história, quando nós voltamos para Deus, que Deus se revelou a nós, a gente quer que os nossos filhos não passem por esse processo de sofrimento, né? Então, como nós não queremos para os nossos filhos, Deus também não quer para a gente. Então, Ele está sempre nos alertando, nos chamando a atenção, como está chamando a atenção do povo aqui. Então, a gente tem que aprender com os nossos erros, aprender a ouvir, aprender a obedecer. Por quê? Porque se quem vai ganhar com isso não é Deus, não é para agradar a Deus, é para nós. É nós que precisamos, é nós que necessitamos dessa presença de Deus. Aprender a fazer o bem, praticar o que é reto, mas o que é certo, ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratar as causas das viúvas. 18, 20, então, depois que você faz tudo isso, você se conserta com Deus, arguime, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ainda que você tenha errado muito, falhado muito, sejam sujos, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. No 20, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. E só eu chego essa passagem aqui, dessa história aqui, que eu tirei para a minha vida, para aplicar na minha vida. Deus sempre vai nos dar oportunidades. Deus sempre vai se revelar a nós, através de situações, de pessoas que vai levantar, através de coisas que a gente vai ver, experiências que a gente vai viver, que vai trazer sofrimento, que vai trazer dor para a nossa alma, muitas vezes arrasa o nosso coração, destrói a nossa alma, mas a gente tem que sempre ter uma esperança de voltar para Deus. E quando a gente entende e aprende que Deus só quer o nosso bem, e tudo que Ele faz, que Ele permite e que nos mostra, é para a gente voltar para Ele, abrir o coração, fazer o coração e voltar para Ele, é para o nosso bem. Quando Ele fala, se quiser, se você quer, mas aprenda a me ouvir, aprenda a obedecer, aprenda a se sujeitar a Deus, sujeitar-nos a Deus, resistir ao diabo, e Ele fugirá de nós. Por que resistir ao diabo? Falamos no nosso mestre aqui, né? Porque o diabo vai sempre nos tentar, vai sempre nos assediar. Mas quando nós temos uma base, nós temos um Deus que cuida de nós cremos, acreditamos, nos colocamos nas mãos dele, nós vamos resistir ao diabo. E quando a gente resiste, ele foge da gente. Por quê? Porque a nossa base é Deus. A nossa entrega está nas mãos dele, a nossa vida pertence a Ele. Nós temos que professar isso. Quiserdes ouvir, temos que aprender a ouvir. Temos que aprender a ouvir e a obedecer, a seguir a instrução que Ele está nos instruindo, a seguir o caminho que Ele está nos mostrando. O Espírito Santo vai sempre nos avisar, vai sempre nos alertar a lição que eu tirei. E outra coisa que eu tirei aqui, com as quedas, com as lutas, com aquilo que nós vivemos, com as coisas que acontecem, nós temos que aprender que o bem se aprende. Aprender a fazer o bem, aprender a praticar o certo. Nós aprendemos com as lições que a vida nos ensina, que Deus nos mostra, quando Ele está disposto, nós queremos e estamos dispostos a ouvir e a obedecer a instrução e ao mandamento do Senhor. Amém? Eu tenho essa palavra na nossa meditação, né? E o que eu preciso fazer? O que você precisa fazer? O que os jovens têm que fazer? Não adianta você querer, na hora de você clamar a Deus, sem ter conhecimento da palavra, como o pastor tem ensinado aqui. A palavra é o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é a palavra. O que eu tenho que fazer? Você tem que fazer transformar a minha mente. Como é que eu transformo a minha mente? Pela renovação da palavra de Deus. Eu vou ouvindo a palavra, ela vai entrando, ela vai mudando o pensamento, ela vai mudando a visão, mas para isso eu tenho que me comprometer. Eu quero, mas eu tenho que estar disposta, condicional, eu tenho que estar disposta a ouvir, a obedecer e seguir o caminho. Porque Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então, ande no caminho, viva a verdade, que eu tenho a vida para te dar. Se quiserdes me ouvir, comereis o bem dessa terra. Viverão bem, serão felizes, serão abençoados. Por quê? Porque você quer, você está me ouvindo. Amém? Eu acho que você falar com a sua meditação agora.
Mas faz uns dias que essa palavra está no meu coração, e essa aqui, ó. Se quiseres ouvir, se quiseres ouvir. A gente quer, mas nós temos que aprender a ouvir. Nós temos que aprender a obedecer. Nós temos que aprender a andar no caminho, que a gente possa viver a verdade na nossa vida. Nós queremos, todo mundo quer o bem, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer viver uma vida ampla. Mas não é no mundo que a gente vai viver, não é se entregando a coisa errada que a gente vai viver. Quando a gente chamou a atenção do povo aqui, ó, eles estavam vendo como Sodoma e Gomorra. Ela tinha aquelas práticas religiosas que achavam que estavam agradando a Deus, mas estavam vivendo um pecado escancarado, destruindo a vida deles, destruindo a alma deles. E falou que Deus falava, se puder dizer lá, diante de Deus, oferecer o sacrifício, oferecer os holocaustos, isso me enoja. Eu abomino isso. Eu vi, quando vocês falam comigo, eu vi os ouvidos para não ouvir vocês. Por quê? Porque não é sincero. Quando a gente é sincero com Deus, a gente decide entregar a vida para Deus, a palavra vai nos confrontar. Eu vou rejeitar, eu não quero isso para minha vida, não. Eu quero viver o caminho. Eu quero andar na verdade, para que eu possa ter a vida. São escolhas que a gente faz. E as nossas escolhas, as decisões que nós tomamos, sempre vai ter consequências. Porque aquilo que a gente planta, não se engane, aquilo que o homem que planta semear vai colher. Aquilo que a gente planta na nossa vida, na vida das pessoas, através de palavras, através de ações, nós vamos colher, mais cedo ou mais tarde. Ninguém é obrigado a plantar, mas você é obrigado a colher o que você plantou. Porque vai vir, a conta vai vir, a conta não vai fechar. Então a gente tem que aprender a viver uma vida em santidade. Igual Deus está chamando a atenção do povo aqui, o povo voltar para Ele. Ele fala assim, que ainda que os pecados sejam vermelhos como o sangue carmesim, eles se tornarão brancos como a pura neve. Ele quer limpar, Ele quer purificar, Ele quer que você chegue a Ele, ouça a instrução, o caminho dele, se arrependa e mude de vida, então só deixa Ele entrar. É a palavra que eu deixo para vocês hoje. Amém? Pai, agradeço a oportunidade, agradeço a Ti, em primeiro lugar, agradeço a igreja que está aqui para ouvir, que o Teu Espírito Santo possa falar a cada coração, convencendo do erro, do pecado, da justiça e do juízo. Que a gente possa ter uma esperança em Ti, que a gente possa saber, aprender a ouvir e a obedecer a Sua instrução e seguir o Teu caminho. E Tu és o caminho, a verdade e a vida. Somos gratos a Ti, Pai, que nada acontece sem que o Senhor permita, e com a Tua permissão o Senhor tem propósito, e nas nossas vidas o Senhor tem propósito. E a Tua palavra é a verdade. Aquele que diz a verdade manifesta a Tua justiça, Pai. A Tua palavra nos diz, Pai. Crê no Senhor Jesus, será salvo Tu e a Tua casa. Nós cremos e reivindicamos essa promessa para nós e para os nossos familiares, para a nossa vida. E agradecemos que Tu és fiel. Que tudo que a Tua palavra nos declara, Pai. Tudo que nós falamos ser da Tua vontade, a Tua vontade que ninguém se perca. O Senhor ouve e o Senhor responde. E sabemos que o Senhor está operando. E operando o Senhor, nada nem ninguém poderá impedir. Obrigada e amém. Amém.